Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Fazendo História com o Professor Zelaya. E hoje nós vamos falar sobre o Egito, a terra dos faraós. Bom, como na aula passada, no vídeo passado, nós falamos sobre a Mesopotâmia, ali a terra entre os dois rios, né, Tigre e Eufrates, nós podemos perceber que o rio ele tinha uma grande influência na formação aí dessas primeiras civilizações. E no Egito não foi diferente. O rio Nilo também teve um papel fundamental neste processo. Por quê? Os antigos egípcios eles formaram e desenvolveram essa grande civilização ao longo do rio Nilo, né? Às margens do rio, justamente por conta da questão da agricultura e da facilidade de promover a agricultura nas proximidades ali desse grandioso rio. Bom, o rio Nilo ele tinha uma particularidade interessante que era os períodos de enchente e de vazante que ele tinha ali anualmente, né? Durante o ano ele tinha um período no qual ele produzia uma enchente muito grande, inundava ali, né, as suas, digamos assim, as suas beiras ali, né? E num outro período do ano ele tinha a sua vazante, na qual a água descia e essas beiras ali do rio ficavam todas umedecidas e fertilizadas com um produto chamado humus, que era produzido naturalmente pelo rio, né, que deixava ali algumas algas, alguns produtos orgânicos que apodreciam e acabava fertilizando o solo. Com isso, os egípcios puderam planejar muito bem as suas atividades agrícolas. Durante um período do ano, eles se concentravam em produzir, em plantar, semear, enfim, colher e ter alimentos, né? E na outra, esse período obviamente era vazante, né? E quando o rio enchia, esses trabalhadores eram deslocados ali para outras áreas. Ou seja, dessa maneira eles foram ali organizando, né, seus primeiros povos, as suas primeiras sociedades, né, dessa forma, utilizando sempre o período natural do rio. Bom, com isso, o Egito ele foi se organizando, né? Esses primeiros grupos humanos eles começaram ali a se instalar no vale do rio Nilo, né? Que eram essas beiradas ali, começaram a se instalar por ali, começaram a montar as suas civilizações, a organizar, né, as suas pequenas tribos num primeiro momento. E aí, lá por volta do ano 6000 a.C., mais ou menos, é o registro que nós temos quando esses pequenos grupos começam a crescer muito e exigir uma organização maior ainda do que a anterior, tá? Bom, essas pequenas comunidades elas foram se unindo, né? Se organizando, se unindo, se juntando a fim de poder produzir melhor, produzir mais, conseguir proteger os seus territórios. E essas pequenas tribos viraram aí grandes tribos chamadas de nomos. Então foram sendo, né, construídos, digamos assim, vários nomos ao longo do vale do rio Nilo, né, várias grandes tribos foram se estabelecendo e obviamente essas pequenas, né, cidades, esses nomos, eles foram crescendo absurdamente, muito rápido, inclusive, até por conta de tudo aquilo que o rio Nilo acabava promovendo, né, para essas civilizações. E esses nomos aí acabaram, por volta do ano 3000 a.C., né, se unificando, se juntando e formaram dois grandes reinos ao longo do vale do rio Nilo, que foi o reino do sul, chamado também de Alto Egito, e o reino do norte, chamado também de Baixo Egito, tá? Por conta da quantidade ali de fertilização. Bom, 300 anos depois, após a formação, né, dos dois reinos, do reino do norte e do reino do sul, esses reinos não pararam de crescer, obviamente, né, porque a partir do momento que há essa organização, é óbvio que o crescimento ele vai ficar cada vez mais acelerado. E crescendo a esse ponto, tendo em vista que o Reino do Sul ele se desenvolveu muito mais rápido, muito mais eficientemente que o Reino do Norte, surgiu um rei,
né, muito importante, chamado Menés, lá no Reino do Sul, e esse rei teve a ideia de unificar os dois reinos, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, e formar um único reino ou um único império, do qual ele seria o governante maior. E aí se inicia dessa forma o egípcio faraônico, se inicia o Império Egípcio, onde todas aquelas cidades, todos aqueles povos ali, aquelas civilizações seriam governados por apenas um rei. No nosso caso aqui, o primeiro deles foi o rei Nemés. Bom, a partir daí, o Egito ele vai se dividir em 3 períodos muito importantes, tá? O primeiro foi o Império Antigo, que é a formação desse primeiro Egito faraônico, depois o Médio e depois o Novo Império. Esses períodos eles vão ser divididos aí de forma organizacional, de acordo com as dinastias que vão tomando conta do Egito, que vão surgindo, de acordo com as conquistas que o Egito vai tendo, que essa divisão política vai ser estabelecida. É importante dizer que o faraó ele era uma figura extremamente importante a partir dessa unificação dentro do Egito. Ele se torna uma figura extremamente fundamental dentro do processo político egípcio. Bom, haja vista que a partir da unificação dos dois reinos, o faraó ele passa a concentrar todos os poderes em suas mãos. Tanto os poderes políticos, quanto os poderes econômicos, sociais e também os poderes religiosos. Ou seja, ele era o chefe político, o chefe econômico, ele era o membro mais alto da hierarquia social e ele também era o sumo sacerdote do Egito. Todas as decisões passavam ali pela mão do faraó, que nesse período era considerado aí um deus, né, encarnado para garantir a estabilidade do mundo. Essa era a crença aí dos egípcios. Como a gente sabe, a religiosidade também era algo extremamente importante para essas primeiras civilizações. Era algo crucial para se entender, compreender e também submeter os povos ao domínio de um rei, de um faraó, como a gente já sabe, tá? Bom, sendo assim, o faraó no Antigo Egito, ele era intimamente ligado ou relacionado ao deus Horus, tá? Que dentro da mitologia egípcia era o filho de Ísis e Osíris, que eram os 2 maiores deuses aí dentro do plano mitológico egípcio. Bom, dessa forma, Horus era o deus do mundo dos vivos e o faraó era o seu representante na terra. Ou seja, ele era ali um enviado direto dos deuses para governar aquele povo. Por isso, tá, que ele passava por um ritual, tá, chamado ali ritual de entronização, aonde passava ali por um ritual religioso e ele incorporava o espírito de Horus. Tá? Era como se Horus entrasse dentro do faraó e a partir daquele momento ele iria governar ali, né, de forma divina. Bom, mas com todo esse poder em suas mãos, com tudo isso, o faraó não conseguia governar tudo sozinho. Por isso, essas funções eram divididas por algumas figuras muito importantes dentro do governo egípcio, como, por exemplo, os vizirs, que eram os primeiros ministros, né, o braço direito do faraó. Eram eles que presidiam, por exemplo, o Tribunal da Justiça, eles eram chefes de polícia, eles que eram responsáveis ali por arrecadar os impostos. Tinha também os sacerdotes, né, que eram um posto de alta hierarquia, que administrava os templos, né, que também cuidava de todos os assuntos religiosos ali importantes. Tinha também os escribas, que cuidavam dos registros escritos, né, e faziam o censo, né, ou seja, o controle, a contagem tanto da população, quanto dos animais, quanto também das colheitas. É importante ressaltar que nesse período, somente os faraós, os familiares dos faraós e os escribas sabiam ler e escrever, né, a escrita egípcia. Tá? Bom,
Outro grupo social que acabou ganhando uma importância muito grande por conta das tentativas de invasão ao Egito e até da extensão, da expansão territorial também que eles começaram a exercer, foram o exército e os generais do faraó. Eles também passaram a ter aí uma importância muito grande dentro da sociedade egípcia. Mas nem todos, obviamente, tinham essas posições de destaques no império, tá? Pelo contrário, a grande maioria da população era de camponeses. E os camponeses, eles eram, assim, praticamente o motor de trabalho dentro dessa cultura ou dessa sociedade egípcia. Por que eu digo isso? Porque os camponeses, quando não estavam em período de plantio, ou seja, em período de vazante do rio Nilo, quando estava em cheia, eles eram retirados do trabalho camponês e levados para onde? Para construir as obras dos faraós, as pirâmides, os templos, estradas, palácios, tudo isso, tá? E fora isso, quando o Egito estava em período de guerra, os camponeses também obrigatoriamente se tornavam soldados dos faraós. Bom, essas guerras, né, também serviam, de um certo modo, para ampliar o número de trabalhadores dentro do Egito. Por quê? Porque era através das guerras que os egípcios conseguiam seus escravos, tendo em vista que a escravidão não era algo recorrente no Egito, ela só ocorria com prisioneiros de guerra, tá? E até por isso era uma quantidade muito pequena dentro da sociedade egípcia que era considerados escravos, tá? E outro detalhe importante também é a condição das mulheres dentro da sociedade egípcia, tá? Não tinha distinção entre homens e mulheres. Elas poderiam exercer qualquer função dentro da sociedade egípcia, elas poderiam ser faraós, elas poderiam ser escribas, vizis, elas podiam exercer qualquer função. Porém, a igualdade acabava de acordo com o patamar social que a mulher se encontrava, tá? Se fosse uma mulher camponesa, ela não teria os mesmos direitos dos homens, tá? Dependia muito do status social que ela tinha dentro da sociedade egípcia, tá? Por isso que nós dizemos que a igualdade era limitada à hierarquia social dentro do Egito. Beleza? Bom, galera, é isso. A gente vai ficar por aqui hoje. Espero que vocês gostem do vídeo, curtam, comentem, compartilham, perguntem, enfim, estarei sempre aqui disposto a responder cada um de vocês e, se possível, se inscrevam aí no canal também. Até mais, a gente se vê por aí. Tchau, tchau!